Vamos então continuar o nosso estudo. Nós paramos aqui quando Paulo foi censurado porque ele foi pedir ajuda para Popéia Sabina para libertar João. E aí ele colocou que isso era uma hipocrisia, porque se ele tivesse procurado o Tigelinos ou tivesse procurado alguém, ele não seria censurado. Ele foi censurado porque ela era considerada uma cortesã, ela era amante do Nero, aí ela largou o marido e aí depois exigiu que o Nero largasse a esposa, aquela esposa dele foi confinada, exilada, e aí ele se casou com ela e ela era detestada pelo povo. Tem uma frase aqui quando o Paulo diz, falando que se não fosse... Por que considerais impróprio uma solicitação a Popéia Sabina? Terias a mesma ideia se me dirigisse a Tigelinos, né, que era o chefe lá, né, pretoriano, ou ao próprio imperador? Não serão eles vítimas da mesma prostituição que estigmatiza as favoritas de sua corte? E aí mais para frente ele coloca: irmãos, é indispensável compreender que a derrocada moral da mulher quase sempre vem da prostituição do homem. E aí a gente vai ver aqui o Emmanuel colocando suas ideias, e elas são muito liberais para a época e não são machistas, como às vezes a gente vê por erro de tradução, algumas colocações muito machistas na boca de Paulo, e a gente vê que são erros de tradução. E aí nós continuamos aqui quando ele coloca: considero que quaisquer relações com o Palatino, né, o Palatino é um dos montes que tem lá, é um bairro ali perto do fórum, né, perto do tribunal e do fórum. Mas o Palatino é um dos montes, dos 7 montes, né, é a cidade das 7 colinas, é uma das colinas. Então considero que quaisquer relações com o Palatino constituem expressões de fortuna iníqua, mas suponho útil mobilizar os que se conservam mortos, entre aspas, no pecado, para algum ato de caridade e de fé, pelo qual se desliguem dos laços com o passado delituoso, auxiliados pela intercessão de amigos fiéis. Dá oportunidade para as pessoas que, mesmo que estejam em situações muito difíceis, de fazerem alguma coisa boa, para elas poderem se ajudar também, né? A elucidação do apóstolo espalhou grande calma em todo o recinto. Em poucas palavras, Paulo de Tarso fizera ver aos companheiros transcendentes conclusões de ordem espiritual. A promessa não falhara. Em 3 dias, o filho de Zebedeu era restituído à liberdade. João estava abatidíssimo, né? Sofreu muito, né? Maus tratos, né? Na prisão. Os maus tratos, a contemplação dos quadros terríveis do cárcere, e eram terríveis, né? Uma coisa absurda. A expectação angustiosa haviam-lhe mergulhado o espírito em perplexidades dolorosas. Pedro regozijava-se, né? Estava muito feliz. Mas o ex-rabino, atento à tensão ambiente, sugeriu o regresso do apóstolo Galileu à Ásia, sem perda de tempo. Paulo pediu que João voltasse para a Ásia, até porque João era muito novo, João tinha muito trabalho pela frente, ele era muito importante, né, no Oriente, né, na Ásia, onde ele administrava ali as assembleias, né, as igrejas que estavam sendo formadas. A igreja de Éfeso, né, a Assembleia de Éfeso, esperava. Jerusalém devia contar com a sua colaboração desinteressada e amiga. João não teve tempo para muitas considerações, porque Paulo, como que possuído de amargos pressentimentos, foi ao porto de Óstia para predispor o seu embarque, aproveitando um navio napolitano prestes a largar para Mileto. Colhido pelas providências e impossibilitado de resistir ao resoluto ex-rabino, quer dizer, brigar ou discutir com Paulo é perda de tempo, né? Ele é resoluto mesmo, ele tinha uma voz de comando muito forte.
Então, colhido pelas providências e impossibilitado de resistir ao resoluto ex-rabino, o filho de Zebedeu, João, embarcou em fins de junho de 64. Então aqui mais ou menos, João deve estar mais ou menos ali com uns 48 anos, 47, por aí. Enquanto os demais, e junho, verão, por isso que é mais fácil também para viajar. Enquanto os demais amigos permaneceram em Roma para a boa batalha em prol do Evangelho. Quanto mais sombrios os horizontes, mais coeso se tornava o grupo dos irmãos na fé em Cristo Jesus. Multiplicavam-se as reuniões nos cemitérios distantes e abandonados. Perdão. Naqueles dias de sofrimentos, as pregações pareciam mais belas. Paulo de Tarso e os cooperadores desdobravam-se em edificações espirituais, quando a cidade foi sacudida de súbito por espantoso acontecimento. Na manhã de 16 de julho de 64, irrompeu violento incêndio nas proximidades do Grande Circo, abrangendo toda a região do bairro, localizado entre o Célio e o Palatino, São duas colinas. Célio é uma colina, o Palatino é outra colina. Nós vamos lembrar aqui que o Emmanuel está colocando a data, 16 de julho de 64, está colocando minúcias desse incêndio, que mesmo os historiadores têm colocações, todos colocam que foi Nero que mandou colocar esse fogo, mas alguns dizem que Nero estava lá, que Nero estava tocando harpa, e aqui nós vamos ver o Emmanuel colocando a questão da história, e esse livro foi escrito em 1941 num porão de uma fazenda em Pedro Leopoldo, e que o Chico tinha o 4º ano primário, e numa cidade que até hoje não tem biblioteca, não tinha internet, não tinha como obter informações. Então as informações que estão sendo passadas aqui são as informações que o Emmanuel colheu, que o Emmanuel teve ali para trazer, e através de uma mediunidade fantástica como a mediunidade do Chico. O fogo começara em vastos armazéns repletos de material inflamável e propagara-se com rapidez assombrosa. Debalde, em vão, foram colocados os operários e homens do povo para atenuar-lhe a violência. Em vão a turba numerosa e compacta movimentou recursos para aliviar a situação. As labaredas subiam sempre, alastrando-se com furor, deixando montões de escombros e ruínas. Roma inteira acudia a ver o sinistro espetáculo, já empolgada pelas suas paixões ameaçadoras e terríveis. O fogo, com prodigiosa rapidez, deu volta ao Palatino e invadiu o Velabro, outro das 7 colinas. O primeiro dia findava-se com angustiosas perspectivas. Então, um dia inteiro aqui, incêndio. O firmamento cobria-se de fumo espesso, iluminando-se grande parte das colinas com o clarão odioso do incêndio terrível. As elegantes construções do Aventino e do Célio, colinas ali, faz parte das 7 colinas, sendo que o Aventino tinham casas, de pessoas mais ricas. As elegantes construções do Aventino e do Célio pareciam árvores secas de florestas em chamas. Acentuara-se a desolação das vítimas da enorme catástrofe. Tudo ardia nas adjacências do fórum. Começou, o fórum é perto ali do palácio, que fica aqui no Palatino, perto da colina do Palatino. Começou o êxodo com infinitas dificuldades, a fuga ali com muita dificuldade. As portas da cidade congestionavam-se
de pessoas tomadas de profundo terror. Animais espavoridos corriam ao longo das vias públicas, como acossados por perseguidores invisíveis. Prédios antigos de sólida construção ruíam com sinistro estrondo. Todos os habitantes de Roma desejavam distanciar-se da zona comburente. Ninguém mais se atrevia a atacar a fogueira indomável, né? Ninguém mais tentando apagar. Perdão, estava tentando apagar um incêndio, viu que não dava para apagar. O segundo dia apresentou-se com o mesmo espetáculo inesquecível. Os 2 dias de incêndio, né? Os populares desistiram de salvar alguma coisa. Contentavam-se em poder enterrar os mortos sem conta, encontrados nos locais de possível acesso. Dezenas de pessoas percorriam as ruas engargalhadas de horrível acento. A loucura generalizava-se entre as criaturas mais impressionáveis. Macas improvisadas conduziam feridos sem destino certo. Longas procissões invadiam os santuários para salvar as suntuosas imagens dos deuses. Milhares de mulheres acompanhavam a figura impassível dos numes, né? Os numes são os seres divinos, né? As divindades tutelares, dos numes tutelares em dolorosas súplicas, fazendo votos de penosos sacrifícios em vozes estentóricas, né? Aos brados. Homens piedosos apanhavam, no remoinho das multidões estonteadas, as crianças massacradas ou apenas feridas. Toda a zona de acesso à Via Ápia, em direção de Alba Longa, que é outra cidade, estava entupida de retirantes apressados e desiludidos. Centenas de mães gritavam pelos filhinhos desaparecidos e, não raro, tomavam-se providências à pressa para socorrer as que enlouqueciam. Um terror absurdo, né? A população em peso desejava abandonar a cidade ao mesmo tempo. A situação tornara-se perigosa. A turba amotinada atacava as liteiras dos patrícios, né, dos romanos ricos. Somente os cavaleiros desassombrados, sem medo, conseguiam romper a mole humana, né, a massa humana, provocando novas blasfêmias e lamentações. O fogo já havia devorado quase totalmente os palacetes nobres e preciosos das Carinas, né? Essas Carinas é uma região onde só tinham mansões e continuava destroçando os bairros romanos entre os vales e as colinas, nos quais a população era muito densa. Durante uma semana, dia e noite, lavrou o fogo destruidor, espalhando desolações e ruínas. Uma semana de fogo intermitente. Das 14 circunscrições em que se dividia a metrópole imperial, apenas 4 ficaram incólumes. 3 eram um aluvião de escombros fumegantes, e as outras 7 conservavam tão só alguns vestígios dos edifícios mais preciosos. O imperador estava em Anzio, né? Ele coloca aqui como se pronuncia. O imperador estava em Anzio quando irrompeu a fogueira por ele mesmo idealizada. Então a gente está vendo aqui que o Emmanuel coloca que o Nero não estava lá, como coloca alguns historiadores, mas ele estava em Anzio quando irrompeu a fogueira por ele mesmo idealizada. Quer dizer, foi ele que mandou se colocasse fogo na cidade, né? Pois a verdade é que, desejoso de edificar uma cidade nova, com os imensos recursos financeiros que chegavam das províncias tributárias, quer dizer, de todos aqueles que foram dominados e que pagavam tributos a César, ele tinha muito dinheiro, então ele queria fazer uma cidade, né, nova. Projetaram um incêndio famoso,
assim vencendo a oposição do povo que não desejava a transferência dos santuários. Além dessa medida de ordem urbanística, o filho de Agripina, Nero, caracterizava-se em tudo pela sua originalidade satânica. Presumindo-se genial artista, não passava de monstruoso histrião. Histrião é um homem vil, mas nessa época de Nero, nessa época de 2000 anos atrás, histrião era um personagem farsante, era um mentiroso, era um personagem numa peça. E nós vamos ver aqui que realmente Nero é um histrião, é um farsante, né? Presumindo-se genial artista, não passava de monstruoso histrião, assinalando a sua passagem pela via pública com crimes indeléveis, né, inapagáveis e odiosos. Não seria interessante apresentar ao mundo uma Roma em chamas? Nenhum espetáculo a seus olhos seria inesquecível como esse. Depois das cinzas mortas, reedificaria os bairros destruídos. Seria generoso para com as vítimas da imensa catástrofe. Passaria a história do império como administrador magnânimo e amigo dos súditos sofredores. Alimentando tais propósitos, combinou o atentado com os áulicos. Os áulicos são os trabalhadores da corte, são aqueles que estão mais próximos, né, do imperador, de sua maior confiança e intimidade, ausentando-se da cidade para não despertar suspeitas no espírito dos políticos mais honestos. Então nós vemos aqui que nós estamos o incêndio foi 16 de julho, né, de 64, e nós vamos ver que Nero é obrigado a se suicidar, porque naquela época a pessoa que era condenada ao suicídio era condenada à morte. Se ela se suicidasse, então, se ela tomasse veneno, né, aquilo que era colocado para ela se suicidar, só ela morria. Se ela não aceitasse o suicídio, eles matariam a pessoa e toda a família. Então nós vamos ver que Nero é obrigado a se suicidar em 68, ou seja, 4 anos depois dessa barbárie que ele causou aqui, né? Então ele se afastou da cidade, como coloca Emmanuel, para não levantar suspeitas nos políticos, nas pessoas mais honestas da cidade, né? Para ele colocar que ele não estava ali na cidade. Entretanto, não pudera prever ele próprio a extensão da espantosa calamidade. O incêndio tomara proporções indesejáveis. Seus conselheiros menos dignos não puderam pressentir a amplitude do desastre. Ele queria que fosse um incêndio, mas destruísse ali uma parte da cidade, que é onde ele queria reconstruir, mas uma semana de fogo, quer dizer, o desastre foi muito, mas muito maior do que aquilo que ele achou que iria acontecer, né? Não souberam prever, não entenderam que a coisa ia perder, eles iam perder o controle, né, das chamas. Então o incêndio tomara proporções indesejáveis. Seus conselheiros menos dignos não puderam pressentir a amplitude do desastre. Arrancado à pressa dos seus prazeres criminosos, o imperador chegou a tempo de observar o último dia de fogo, verificando o caráter da medida odiosa. Dirigindo-se a um dos pontos mais elevados, contemplou o montão de ruínas e sentiu a gravidade da situação. O extermínio da propriedade particular atingira proporções quase infinitas, né? Porque ele queria tirar os templos, mudar os templos de lugar, o povo não queria mudar os templos, era essa região que ele queria que pegasse fogo e se fosse destruída. Mas se destruiu a cidade toda, inclusive as propriedades particulares, né? Mansões, lugares de pessoas com um poder político, né? E com dinheiro.
o extermínio da propriedade particular atingira proporções quase infinitas. Não se pudera prever tão dolorosas consequências. Reconhecendo a irritação justa do povo, Nero procurou falar em público, esboçando algumas lágrimas na sua profunda capacidade de dissimulação. Então nós estamos vendo aqui que o histrião serve bem para ele, né? Que era um homem vil, né? Porque histrião é homem vil, homem mau, mas também um farsante, né? Um ator ali representando. Prometeu auxiliar a restauração das casas particulares, declarou que compartilhava do sofrimento geral e que Roma se levantaria novamente sobre os escombros fumegantes, mais imponente e mais bela. Imensa multidão ouvia-lhe a palavra, atenta aos seus mínimos gestos. O imperador, na sua mímica teatral, né, farsante que era, né, na sua mímica teatral, assumia atitudes comovedoras. Referia-se aos santuários perdidos, debulhado em pranto. Invocava a proteção dos deuses a cada frase de maior efeito. A turba sensibilizara-se. Jamais o César se mostrara tão paternalmente comovido. Não seria razoável duvidar das suas promessas e observações. Em dado instante, a sua palavra vibrou mais patética e expressiva. Comprometia-se solenemente com o povo a punir inexoravelmente os responsáveis. Procuraria os incendiários, vingaria a desgraça romana sem piedade. Rogava mesmo a todos os habitantes da cidade cooperassem com ele, procurando e denunciando os culpados. Nesse íntere, quando o verbo imperial se tornara mais significativo, notou-se que a massa popular se agitava estranhamente. Maioria esmagadora irmanava-se agora num grito terrível. Cristão às feras, às feras! O filho de Agripina, né, Nero Cláudio, né? O filho de Agripina encontrara a solução que procurava. Ele que procurava em vão, no espírito superexcitado, as novas vítimas das suas maquinações, execrandas, né, das suas maquinações abomináveis, às quais pudesse atribuir a culpa dos sucessos lamentáveis, viu no brado ameaçador da turba uma resposta às próprias cogitações sinistras. Nero conhecia o ódio que o vulgo, né, que o povo votava aos seguidores humildes do Nazareno. Então a gente está vendo aqui uma obsessão coletiva, né? Todos ali começaram a colocar que a culpa era dos cristãos, e aí começaram a gritar que o culpado eram os cristãos, e para o Nero isso foi uma mão na roda, porque ele precisava achar um culpado. O que não podia era ninguém descobrir que foi ele que mandou pôr fogo, né? Os discípulos do Evangelho mantinham-se alheios e superiores aos costumes dissolutos e brutais da época. Quer dizer, eles não frequentavam os templos, não adoravam os deuses, não adoravam o César, não eram promíscuos, né? Porque os romanos não tinham o discernimento nem a moralidade dos judeus, e consequentemente os que se convertiam ao cristianismo aprendiam um Deus único e os ensinamentos judaicos, porque os discípulos eram todos judeus, né? Paulo, ex-rabino, né? Então todos com uma moralidade, um comportamento diferenciado, né? Não aceitavam e tinham uma superioridade em relação aos outros, justamente por esses conhecimentos, por essas mudanças que realizavam na vida. Então não frequentavam os circos, afastavam-se dos templos pagãos,
não se prosternavam diante dos ídolos, nem aplaudiam as tradições políticas do império. Além disso, pregavam ensinamentos estranhos e pareciam aguardar um novo reino. O grande estrião, que é o Nero, o farsante, o homem mau, o homem vil, então o grande estrião do Palatino sentiu uma onda de alegria invadir-lhe os olhos míopes e congestos. A escolha do povo romano não poderia ser melhor. Os cristãos deviam ser mesmo os criminosos. Sobre eles deveria cair o gládio, a espada vingadora. Trocou um olhar inteligente com Tigelinos. Vamos lembrar que o Tigelinos odeia os cristãos, Tigelinos é o chefe dos pretorianos. Então trocou um olhar inteligente com Tigelinos, como a exprimir que haviam apanhado, ao acaso, a solução imprevista, e logo afirmou à massa enfurecida que tomaria providências imediatas para reprimir os abusos e castigar os culpados da catástrofe. Finalmente, que o incêndio seria considerado crime de lesa majestade e sacrilégio, para que os castigos também fossem excepcionais. O povo aplaudia freneticamente, antegozando as sensações do circo, com esgares de feras e cânticos de martírio. A nefanda acusação pesou sobre os discípulos de Jesus como fardo hediondo. As primeiras prisões realizaram-se como flagelo maldito. Numerosas famílias refugiaram-se nos cemitérios e os arredores da cidade meio destruída, receosas dos algozes. Numerosas famílias refugiaram-se nos cemitérios e nos arredores da cidade meio destruída, receosos dos algozes implacáveis. Praticava-se toda espécie de abusos. Jovens indefesas eram entregues nos cárceres ao instinto feroz de soldados sem entranhas. Anciães respeitáveis, conduzidos à enxovia, à prisão, sob algemas e pancadas. Os filhos arrancados do colo maternal entre lágrimas e apelos comovedores. Tempestade sinistra caíra sobre os seguidores do crucificado, que se submetiam a punições injustas, de olhos postos no céu. De nada valeram para Nero as ponderações dos patrícios ilustres, que ainda cultivavam as tradições de prudência e honestidade. Quantos se aproximavam da autoridade imperial com a valiosa contribuição de alvitres justos, de sugestões justas, eram declarados suspeitos, agravando a situação. O filho de Agripina, Nero, e seus áulicos, os que fazem parte da sua corte. Então, o filho de Agripina e seus áulicos imediatos deliberaram que se oferecesse ao povo o primeiro espetáculo no princípio de agosto de 64. O incêndio foi dia 16 de julho, com uma semana toda ali pegando fogo, e já em agosto ele já iria começar o espetáculo da morte dos cristãos. Então, o filho de Agripina e seus áulicos imediatos deliberaram que se oferecesse ao povo o primeiro espetáculo no princípio de agosto de 64, como positiva demonstração das providências oficiais contra os supostos autores do nefando atentado. As demais vítimas, isto é, todos os prisioneiros que chegassem ao cárcere,
depois da festa inicial, serviriam de ornamento aos futuros regozijos, à medida que a cidade pudesse recompor-se com as novas construções em perspectiva. Para isso, determinara-se a reedificação imediata do grande circo. Então a gente vê aí a insensatez, né? A cidade foi inteiramente destruída, um monte de coisas que precisavam ser reconstruídas, um monte de necessidades primeiras, mas a primeira coisa que ele vai reconstruir é o circo, para poder ter um lugar para queimar, para aquelas situações medonhas, né? De se queimar ou de se atirar as pessoas às feras. Antes de atender às próprias necessidades da corte, o imperador desejava as simpatias do povo ignorante e sofredor, alimentando o que pudesse satisfazer seus estranhos caprichos. Então, antes mesmo de tudo que se precisava, estava pensando ali no pão e circo, né? Para poder agradar o povo. A primeira carnificina, destinada a distrair o ânimo popular, foi levada a efeito em jardins imensos, porque, né, tinha que reconstruir o circo, então eles colocaram em jardins imensos na parte que permanecera imune da destruição por entre orgias indecorosas, de que participaram a plebe e a grande fração do patriciado, que se entregara à dissolução e ao desregramento. A festividade prolongou-se por noites sucessivas, sob a claridade de esplêndida iluminação e o ritmo harmonioso de numerosas orquestras que inundavam o ar de melodias enternecedoras. Nos lagos artificiais deslizavam barcos graciosos, artisticamente iluminados. No seio da paisagem, favorecida pelas sombras da noite, que as tochas poderosas não conseguiam afastar de todo, repastava-se, né, alimentava-se a devassidão em jogo franco. Ao lado das expressões festivas, enfileiravam-se as do martírio dos pobres condenados. Os cristãos eram entregues ao povo para o castigo que ele julgasse mais justo. O povo ia escolher qual era o castigo que ele achava que aquele cristão merecia. Para isso, com intervalos regulares, os jardins estavam cheios de cruzes, de postes, de açoites e numerosos instrumentos outros de flagelação. Havia guardas imperiais para auxiliarem as atividades punitivas. Em fogueiras preparadas encontravam-se água e azeite fervente, bem como pontas de ferro em brasa para os que desejassem aplicá-las. É de um absurdo, de uma barbárie, de uma monstruosidade tão grande. É impressionante. Os gemidos e soluços dos desgraçados casavam-se ironicamente com as notas harmoniosas dos alaúdes. Uns expiravam entre lágrimas expresses aos apupos, né, às vaias do povo. Outros entregavam-se estoicamente ao martírio, contemplando o céu alto e estrelado. A linguagem mais forte será pobre para traduzir as dores imensas da grei cristã, né, da sociedade cristã, naqueles dias angustiosos. Não obstante os tormentos inenarráveis, os seguidores fiéis de Jesus revelaram o poder da fé àquela sociedade perversa e decadente, afrontando as torturas que lhe cabiam. Interrogados nos tribunais em momento tão trágico, declaravam abertamente sua confiança em Cristo Jesus,
aceitando os sofrimentos com humildade por amor ao seu nome. Aquele heroísmo parecia acirrar ainda mais os ânimos da multidão animalizada. Inventavam-se novos gêneros de suplício. A perversidade apresentava diariamente números novos em sua venenosa facunda, em sua venenosa fala, na sua colocação, sua fala venenosa. Mas os cristãos pareciam possuídos de energias diferentes das conhecidas nos campos de batalhas sanguinolentas. A paciência invencível, a fé poderosa, a capacidade moral de resistência assombravam os mais afoitos. Não foram poucos os que se entregaram ao sacrifício cantando. Olha que colocação, a gente vai lembrar que nós vamos ver lá no livro Boa Nova, último capítulo lá do livro, nós vamos ver o desencarne de Maria de Nazaré. E logo assim que ela desencarna, essa passagem é maravilhosa, logo assim que ela desencarna, é perguntado para ela, o que ela queria fazer primeiro. E ela colocou que ela gostaria de ir à capital do império, ela gostaria de ir a Roma para poder auxiliar os cristãos, que estavam sendo martirizados. E disse que lá no Boa Nova coloca-se que ela viu aquelas prisões cheias, lotadas. Aí ela viu uma jovem, ainda menina, muito assustada. Maria se aproximou dela, a acalmou, tranquilizou e pediu a ela que começasse a cantar. E Maria ali junto com ela e ela cantando, e ela começou a cantar e logo todos os prisioneiros começaram a cantar. E conta-se que passou a ser um hábito para os prisioneiros irem para os circos, irem para as feras, os cristãos irem cantando. Então nós estamos vendo essa colocação, aquilo que Humberto de Campos coloca lá no livro Boa Nova, nós estamos vendo Emmanuel aqui. Não foram poucos os que se entregaram ao sacrifício cantando. Muita vez, diante de tanta coragem, os verdugos improvisados temeram o misterioso poder triunfante da morte. Terminada a chacina de agosto, com grande entusiasmo popular, continuou a perseguição sem tréguas para que não faltasse o contingente de vítimas nos espetáculos periódicos oferecidos ao povo em regozijo pela reconstrução da cidade. Diante das torturas e da carnificina, o coração de Paulo de Tarso sangrava de dor. A tormenta operava confusão em todos os setores. Os cristãos do Oriente, em sua maioria, trabalhavam por desertar do campo da luta, forçados por circunstâncias imperiosas da vida particular. O velho apóstolo, entretanto, unindo-se a Pedro, reprovava essa atitude. Então os cristãos que eram da Ásia, que eram do Oriente, estavam regressando, estavam voltando para lá. Mas Pedro e Paulo ficaram. À exceção de Lucas, todos os cooperadores diretos conhecidos desde a Ásia haviam regressado. Então Lucas ficou ali com eles. O ex-tecelão, Paulo de Tarso, todavia, fazendo causa comum com os desamparados, fez questão de assisti-los no transe inaudito, no transe espantoso, naquela situação tão difícil. As igrejas domésticas, então vamos lembrar que naquela época se chamava igreja, mas são assembleias, É quase que um culto no lar, nas casas. Então as igrejas domésticas estavam silenciosas. Fechados os grandes salões alugados na Suburra, vamos lembrar que a Suburra é o bairro mais pobre ali daquela região, porque eles tinham alugado um salão para fazer as reuniões deles, Então, fechados os grandes salões alugados na Suburra para a pregação da doutrina. Restava aos seguidores do mestre apenas um meio,
de se entreverem e se reconfortarem na prece e nas lágrimas comuns. As reuniões nas catacumbas abandonadas. E a verdade é que não poupavam sacrifícios para acorrer a esses lugares tristes e ermos, né? Ermos são desertos, né? Vazios. Era nesses cemitérios esquecidos que encontravam o confronto fraternal. Era nesses cemitérios esquecidos que encontravam o conforto fraternal para o momento trágico que os visitava. Ali oravam, comentavam as luminosas lições do Mestre e auriam novas forças para os testemunhos impendentes, né? Eminentes, né? Prestes a acontecer. Amparando-se em Lucas, Paulo de Tarso enfrentava o frio da noite, as sombras espessas, os caminhos ásperos. Enquanto Simão Pedro cogitava de atender a outros setores, o ex-rabino encaminhava-se aos antigos sepulcros, levando aos irmãos aflitos a inspiração do Mestre Divino, que lhe borbulhava na alma ardente. Muitas vezes as pregações se realizavam alta madrugada, quando o soberano silêncio dominava a natureza. Centenas de discípulos escutavam a palavra luminosa do velho apóstolo dos gentios, experimentando o poderoso influxo da sua fé. Aquela palavra forte de Paulo, né? Aquela energia, aquele magnetismo de Paulo impregnando todo mundo. Nesses recintos sagrados, o convertido de Damasco associava-se aos cânticos que se misturavam de prantos dolorosos. O Espírito santificado de Jesus, nesses momentos, parecia pairar na fronte daqueles mártires anônimos, infundindo-lhes esperanças divinas. 2 meses haviam decorrido, então nós estamos ali em novembro agora, né? Após a festa hedionda, ela foi em agosto, 2 meses depois, novembro. E o movimento das prisões aumentava dia a dia. Esperavam-se grandes comemorações. Alguns edifícios nobres do Palatino, reconstruídos em linhas sóbrias e elegantes, reclamavam homenagens dos poderes públicos. As obras de reedificação do grande circo estavam adiantadíssimas. Era imprescindível programar festejos condignos. Para esse fim, os cárceres estavam repletos. Não faltariam figurantes para cenas trágicas. Projetavam-se naumaquias. Naumaquias eram representações de batalhas navais, né? Eles inundavam, né, as regiões ali, o teatro, né, e colocavam ali navios e eles simulavam batalhas navais. Isso é que é naumaquias. Então projetavam-se naumaquias pitorescas, bem como caçadas humanas no circo, em cuja arena seriam igualmente representadas pelas famosas de sabor, em cuja arena seriam igualmente representadas peças famosas de sabor mitológico. Os cristãos oravam, sofriam, esperavam. Certa noite, Paulo dirigia aos irmãos a palavra afetuosa no comentário do Evangelho de Jesus. Seus conceitos pareciam mais que nunca divinamente inspirados. As brisas da madrugada penetravam a caverna mortuária que se iluminava de algumas tochas bruxuleantes. O recinto estava repleto de mulheres e crianças, ao lado de muitos homens embuçados envolvidos em capa, né? Ali meio que escondidos com capas. Depois da pregação comovedora, ouvida por todos com olhos molhados de lágrimas, o ex-tecelão de Tarso perorava solícito, né?
concluía, né? Colocava ali as suas palavras, o seu discurso. 2 pontos. Sim, irmãos, Deus é mais belo nos dias trágicos. E aqui nós vamos ver o discurso de Paulo de Tarso no nosso próximo estudo. Nós vamos parar aqui, né, com o começo do discurso de Paulo ali na catacumba e continuamos no nosso próximo estudo. Até lá!